amado telespectador aqui do canal da Nova Aliança. O Cálice da Nova Aliança é um canal que procura estar ajudando os leitores da Palavra de Deus a ter mais segurança a respeito da fé que nós abraçamos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Especialmente fundamentando nas Escrituras Sagradas toda a nossa base de fé e convicção. Nessa oportunidade, eu tenho uma pergunta muito especial do meu querido pastor lá de Gonçalves Dias, pastor Jocles Fran. Faça sua pergunta, meu querido. Meus pais amados, vocês aí que assistem o canal da Nova Aliança, do nosso amigo pastor Francisco. Eu sou o pastor Jocles Fran, conhecido como pastor Joca, da Primeira Igreja Batista em Gonçalves Dias. E eu tenho uma pergunta para que o pastor possa trabalhar no canal. É uma pergunta um tanto quanto capciosa. Olha, nós sabemos que o cânon das Escrituras, ele tem 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Porém, dizem que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas aos Coríntios, que tem também uma pequena parte da carta de Filipenses, de Efésios, que está perdida. E aí, pastor Francisco, saia dessa. Essas perguntas são um pouquinho difíceis, mas eu queria que você respondesse. Vem cá, se a Bíblia está faltando essas partes, ela está incompleta? Valeu, responde aí, graças a Deus. Olha, meu amado pastor, você me colocou agora numa situação aqui bem desafiadora. Mas vamos lá, de desafio vive o nosso canal. E o desejo puro e simples de compartilhar o Evangelho Santo e Imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo, de glorificar o seu nome, edificar os santos e preparar a igreja para o evangelismo daqueles que ainda não foram alcançados, é a meta e a proposta deste canal aqui. Que Deus nos dê graça aos olhos do nosso povo, da nossa gente, especialmente sabedoria, para lidar com muita fidelidade e honestidade acerca dos temas em proposta. Pois bem, quanto às outras cartas de Paulo aos Coríntios, é impressionante. Nós temos algumas coisas que nós não vamos encontrar nas Escrituras, não é? Nós não encontramos na Bíblia Sagrada de modo direto. Nós encontramos em documentos acadêmicos, em uma série de publicações. E é interessante dizer que, a exemplo da terceira epístola aos Coríntios, como alguns têm falado aí, essa foi, segundo alguns estudiosos, ela foi posteriormente separada dos Atos de Paulo. Além dos Atos de Paulo, nós sabemos que tinha os Atos de Paulo e Tecla, que seria uma jovem que por ele se apaixonou, uma virgem que por ele se apaixonou e tentaram viver um romance que não deu certo se consumar. Pois bem, deixando de parte essas coisas, segundo alguns estudiosos, essa epístola e esses atos de Paulo, eles teriam sido escritos por alguém que também era chamado de Paulo. Alguns acadêmicos até o preferem chamar de pseudo-Paulo, ou falso Paulo, né, como é a observação grega, dizendo que provavelmente fosse um cristão lá dos anos, por volta lá do ano 170 depois de Cristo. O que não fica bem contado nessa situação é o seguinte, que nenhum cristão em sã consciência, conhecendo a experiência e a forma tremenda como o Espírito Santo usava o apóstolo Paulo, fazia isso. Muito provavelmente fosse algum daqueles que haviam saído sem autorização, se apresentavam a algumas igrejas em nome do próprio apóstolo Paulo e depois iriam questionar os ensinos que ele trazia por intermédio do Espírito Santo. Ainda no primeiro século, cenas como essas eram muito comuns. Daí porque os Atos de Paulo, as outras supostas cartas dele não foram divulgadas. E é muito importante a gente lembrar, lá do finalzinho do Santo Evangelho de João, quando o Espírito Santo usa para nos dizer que as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, se elas fossem escritas, o mundo inteiro não comportaria a quantidade de escritos, mas o que foi preservado, o que foi escrito para que nós crêssemos que Jesus Cristo de fato era o eterno Filho do eterno nosso Deus. Então, meus amados telespectadores, meu querido pastor, aqui nós nos deparamos com uma situação muito importante e muito preciosa para os nossos dias hoje. Uma outra coisa que é importante saber acerca dessa terceira epístola é que elas teriam sido escritas na proposta de corrigir um erro que Paulo teria cometido lá em 1 Coríntios 15, 30, quando falava que carne e sangue não herdaria o reino de Deus. Para uma visão puramente humana, para uma visão humanística, é impossível pensar num reino de Deus espiritual. O povo está querendo transformar o eterno nosso Deus em um homem de carne, osso e dente e por aí vai. Então ele fez essa carta dizendo-se na proposta de ratificar ou de corrigir aqueles detalhes. E motivados, inclusive, por essa epístola, algumas pessoas já não acreditavam também nem na ressurreição física, né, dos
que morreram em Cristo para então receber o corpo glorificado. Ele já acreditava nessa ressurreição glorificada, enquanto o texto sagrado vai nos apresentar uma ordem um tanto quanto diferenciada. Uma outra coisa que vale a pena nos nossos dias a gente ponderar a respeito desse movimento pó-apócrifos, que é cada vez mais crescentes, e você, meu amado, é testemunha disso, bem como vários outros irmãos em Cristo e pastores com os quais temos dialogado e conversado constantemente, que a motivação ou a origem desses comentários, eles não são motivados pela Bíblia Sagrada. Nós sabemos disso. Nós sabemos que os escritos apócrifos, com respeito especialmente à Nova Aliança, eles datam ao segundo século, e no segundo século já se dá a origem desses documentos esses que não foram conhecidos no primeiro século. A grande maioria desses documentos, é bom que se diga. Alguns, claro, eram lidos por alguns irmãos naquela época. O problema de muitos dos nossos acadêmicos modernos hoje, quando eles vão para esse tipo de literatura apócrifa, e aí eles partem para os achados dos nossos arqueólogos modernos e tantos outros que já houveram em anos passados, é que eles não sabem distinguir. Às vezes, eles escavam e em suas escavações eles encontram ali vários livros na casa de alguém que fora cristão, e junto com esses livros também encontram fragmentos de um pergaminho. Eles não vão saber separar e dizer o seguinte: olha, aquele era livro que era usado no dia a dia, porque eles também liam várias literaturas, mas aqui foi encontrado também uma parte do livro sagrado. Não, quando encontram já dizem logo: olha, tinha esse livro sagrado e tinha esse aqui também que era livro sagrado, quando na verdade não era. Vou dar um exemplo. Na minha biblioteca aqui ao lado, eu tenho diversos artigos de vários grupos heréticos que pregam várias coisas indignas de confiança. Autores e escritores, apesar de vendedores de best-sellers, não são dignos de confiança no que diz respeito à credencial bíblica. Então imagine daqui a 1000 anos alguém tentando fazer uma pesquisa e descobre que na minha biblioteca haviam livros desses escritores. Aí vão dizer: olha, o pastor Francisco, quando viveu, apesar de que fosse uma pessoa muito dedicada à palavra de Deus e que expunha a palavra de Deus com fidelidade, mas é verdade que ele estava cheio de materiais indignos de confiança, a partir dos quais ele se alimentava, ele sustentava a sua fé. Quer dizer, nada mais distante da verdade. Esses materiais me serviam de pesquisas, exatamente para que eu pudesse falar com confiança, distinguindo a verdade de Deus entre as mentiras dos homens, apresentar a excelência do conhecimento de Deus em detrimento das falibilidades dos escritos humanos. É esse o meu propósito. Só que quando eles vão pesquisar sobre os escritos sagrados, então eles encontram ao lado desses escritos outros livros que os irmãos também usavam, e aí acabam concluindo erroneamente que os irmãos usavam aquilo como base de fé e não como literatura que aguçava o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Outra coisa que convém dizer, que além da questão da data, tem a questão de muitos desses livros foram produzidos por tradições gnósticas, que se opunham frontalmente aos ensinos cristãos. Outra parte desse material foi produzido pela tradição judaica para também questionar os ensinos sagrados. Tudo isso a gente tem no primeiro século e pelas epístolas e pela Nova Aliança, mas com muito mais profundidade nós temos nos anos posteriores à morte dos apóstolos. E aí, mais sério ainda, muitas dessas coisas são ventiladas, que assim eram sagrados, por especulação. Vamos tomar o exemplo de 1 Coríntios 1,12 e 1 Coríntios 3,4, quando tinham aqueles grupos que diziam: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E alguns concluem que esses seguidores de Paulo faziam o evangelho de Paulo, os seguidores de Cefas faziam o evangelho de Cefas, os seguidores de Apolo faziam o evangelho de Apolo ou as epístolas de Apolo. Desta forma iam se compondo e surgindo novos livros, os quais são chamados de apócrifo. Qual era então a motivação de todas essas produções? Então qual o objetivo dessas publicações? O motivo era muito claro: seja qual fosse a forma, a maneira e o que eles produzissem, era no sentido de enfraquecer a nossa fé, de tentar abalar a fé dos leitores da santa e bendita palavra do eterno nosso Deus. Sempre foi nesse aspecto. Veja, qual a motivação moderna das ventilações dos apócrifos e a grande exaltação? Você veja os grupos pela internet que normalmente produzem material questionando a nossa fé. São grupos judaicos, são grupos gnósticos. Vários sites gnósticos, quando você bota aí no Google falando sobre apócrifos, eles estão lá apresentando o evangelho. Alguns apresentam numa linguagem mais ou menos cristã, mas com aquele ardir, com aquela vã filosofia, com a sutileza
para tentar induzir ao erro, e assim vão. São vários sites publicando coisas dessa natureza. E assim você então entende como é que funciona. A motivação atual para questionamentos dessa natureza e a crescente credibilidade está em dois fatores. Primeiro, os novos acordos que têm sido feitos entre algumas igrejas evangélicas e o catolicismo. Como nós temos o George Timothy, da Aliança Batista Mundial, no nosso meio. Ele está dentro de uma comissão que tenta promover a unidade do catolicismo com os batistas. Nada mais espuro e nada mais vergonhoso do que a aliança desta natureza no meio do povo de Deus, as quais serão rejeitadas por nós, sem sombra de dúvida alguma. São coisas motivadas por Hollywood. Don Brown, por exemplo, quando escreveu os seus livros, que viraram aí febres nacionais e um mundo anti-Deus, quando recebe a informação dessa natureza, fica muito feliz. Uma outra coisa interessante é a sua pergunta quando diz: a Bíblia nesta situação estaria incompleta? Primeiro, pelas escrituras que nós já recitamos do Santo Evangelho de João, quando diz que o que foi preservado para que a gente cresça em Jesus Cristo, nosso Senhor. E outro detalhe é que, por exemplo, você ao ler o Sermão do Monte, não vai concluir que Jesus passou 3 dias para falar só aquele pouquinho de palavra. É claro que ele falou muito mais, mas tudo que ele falou não iria entrar em contradição com o seu ensino sagrado. E daí muitos desses apócrifos que têm aparecido, eles batem frontalmente contra aquilo que comprovadamente era escrito do nosso Senhor Jesus Cristo e também dos apóstolos no primeiro século. Vamos tomar por base então aqui a questão da suposta epístola perdida de 1 Coríntios 5:9. Olha o texto diz: já em carta vos escrevi que não vos associei com os impuros. Por esse texto concluirá, então teve uma outra carta que não está aqui, e essa carta se perdeu, porque está dizendo aqui que já em carta vos escrevi. Mas olha uma coisa interessante, suponhamos que a carta tenha sido totalmente perdida e não for encontrada. Aí você olha aqui para o texto sagrado, que ele diz: em carta eu vos escrevi que não se associe com os impuros. E na sequência do texto ele vai trabalhar isso. E uma coisa interessante é que a carta aos 1 Coríntios, ela faz uma grande distinção a respeito disso. Aqui no versículo 6 fala disso, sobre a questão dos impuros. No capítulo 10 vai tornar a falar sobre essa questão de impureza. Em várias outras partes dos ensinos, nós vamos encontrar esse ensino bem estabelecido aqui. Suponhamos que a primeira carta tenha sido perdida totalmente, como acreditam boa parte dos acadêmicos. Então, o ensino foi ratificado novamente aqui em 1 Coríntios, de sorte que nada faltou. Outra coisa interessante, o capítulo 7, versículo 1, é outra coisa que dizem ter sido uma das epístolas perdidas que foram enviadas para Paulo. Veja, irmãos, as epístolas elas eram produzidas por aqueles que haviam separado para a obra do ministério e não por membros da igreja, e nunca foi de membros da igreja para aquela liderança que Deus havia levantado. Porque naquela época não havia esse espírito moderno de membros de igreja estar querendo doutrinar o seu pastor, o seu líder. Não havia esse tipo de espírito. Agora veja aqui o versículo 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Por isso concluíram que havia um livro, um outro livro que era um livro escrito da igreja para o apóstolo Paulo. Quando na verdade a epístola começa dizendo: eu fui informado pelos da casa de Cloé. Como que foram informados? Entende? Isso se dava por escrito, o povo dominava a escrita nesse período. Boa parte disso acontecia desta maneira. Mas não há a partir de um texto desse daqui, de se concluir que é um outro livro que fora perdido. Vamos olhar um outro texto, que é o texto de Efésios, onde também nós encontramos, nos dias atuais, uma série de questionamentos de uma outra epístola de Paulo que havia sido perdida. Efésios capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Gente, veja a expressão: pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Esse há pouco resumidamente não faz inferência nem de forma alguma que foi a um outro livro que se perdeu e que não se sabe qual é a sua origem. Ele disse: escrevi resumidamente há pouco, anteriormente. Veja, nós já estamos no 3º capítulo, há 2 capítulos atrás. E o assunto que será trabalhado aqui é um assunto que já está desde o primeiro capítulo. Então perceba que há muita forçação de barra e há muito desejo de se encontrar o que não existe.
Aqui a gente lembra daquela história de alguém que disse que estava estudando a Bíblia pelas páginas em branco. E o pastor sabiamente disse, comece a estudar as partes que estão escritas. Porque as que estão escritas são revelação para nós. Se você ainda não sabe a escrita, por que se preocupar com o que não foi dito? Não é? Uma outra coisa também, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Olha esse texto como é interessante. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Essa epístola, nós sabemos que ela foi endereçada aos irmãos em Colosso. Mas a epístola que estava em Laodiceia, nós não temos a menor evidência de que fossem epístolas que já houvessem chegado por lá. Porque assim como essa epístola estava sendo encaminhada para lá, algumas das outras epístolas da Nova Aliança que está aqui no cânon bíblico, podia ter chegado lá e não ter chegado aqui aos irmãos de Colosso. Veja a exemplo da epístola aos Efésios e as demais epístolas que nós temos a Filipos. Então, tantas outras epístolas que nós temos no Novo Testamento. Essas epístolas podiam ter chegado lá e podia ser uma dessas. Não necessariamente uma outra epístola. Mas o que ocorre é que normalmente se cria logo, não, se perdeu e era uma epístola que foi endereçada direto para lá. Você percebe? Porque esse texto vem, na verdade, a nos ajudar a dizer que o que foram escrito para aquelas igrejas, levado de uma para a outra, não haveria nenhuma dificuldade, porque era o mesmo Deus, o autor e consumador desta fé que nós proclamamos. Então, meus amados amigos, pelo exposto no decorrer desse vídeo, nós percebemos que há uma grande batalha contra a nossa fé. A fé evangélica, especialmente nesses últimos anos, vem sofrendo profundos ataques de pessoas que outrora faziam parte do corpo de Cristo e agora atuam como câncer. Câncer externo que se apegam e tentam destruir a firmeza do Evangelho. Mas há algumas coisas que eu sempre trago à memória e que me dão muita esperança. É que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós precisamos estar juntos, batalhando com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Que Deus em Cristo nos abençoe. Compartilha, curta, comente tudo que você tem aqui no nosso canal, indique para os seus amigos e participe também. Nos envie seus vídeos com as suas perguntas, seja via WhatsApp, seja via Facebook, message do Facebook, enfim. Mande para nós as suas perguntas, as suas curiosidades, porque nós estamos aqui querendo receber cada uma delas para tratar com muita seriedade. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.